Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por forças das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus nos traz a oração de forma que nós devemos rezar a Deus. Jesus começa o Evangelho de hoje falando que nós não devemos usar muitas palavras como fazem os pagãos, porque Deus conhece o nosso coração, conhece os nossos desejos muito antes do que nós pensamos ou do que nós peçamos a Deus. Por isso, Jesus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. É o próprio Cristo. Por isso é uma oração tão bela, uma oração perfeita, pois ela contempla tudo o que precisamos para viver nos caminhos do Senhor, para trilhar os caminhos da graça, para vivermos iluminados pela força do Espírito Santo. É a oração perfeita. E nós, quando contemplamos essa oração, ou simplesmente não rezamos ela assim, sem pensar no que as palavras nos dizem, ou muitas vezes daquilo que nós simplesmente falamos e não meditamos o que as palavras nos dizem, verdadeiramente nós estamos nos condenando. Mas o Cristo quer que nós vivemos a graça da oração, a oração perfeita, a forma que nós devemos nos dirigir a Deus para que Ele escute as nossas palavras, os nossos pedidos. E aqui Jesus vai dizer que nós devemos rezar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós damos glórias a Deus, reconhecemos o nome santo de Deus, reconhecemos o poder de Deus, reconhecemos que esse nome é santo, assim como Cristo. Que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, na terra e no céu. Não que seja feita a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer. E que venha o reino de Deus para cada um de nós. Que nós possamos, caminhando os caminhos do Senhor, viver o reino de Deus aqui na terra. Esse reino aqui na terra é excluído pelas pessoas que querem viver as coisas do mundo. Mas que a vontade de Deus prevaleça na vida de cada um de nós. E Jesus continua. A próxima frase é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para que nós tenhamos o necessário para nos alimentarmos no dia de hoje,
sem nos preocuparmos com o dia de amanhã. É a cada dia que Deus vai nos alimentando com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, que Ele possa nos dar esse alimento que nós precisamos para o corpo. Jesus continua: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós devemos perceber a condicionante que está aqui nessa frase. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus encerra o Evangelho de hoje dizendo: se nós perdoarmos os homens a falta que eles cometeram, vosso Pai do céu também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que nós cometemos. É uma condicionante. Nós só merecemos o perdão de Deus a partir do momento que também nós somos misericordiosos com o nosso irmão. Lembra daquele homem, daquela parábola que Jesus contou, daquele homem que devia uma grande fortuna para o seu senhor, e ali ele foi lá, o patrão mandou chamar para ele, ir lá prestar conta da sua dívida, e mandou dizer que ele ia prender ele, vender ele e sua família como escravos, para que ele pagasse sua dívida, e ele suplica a misericórdia de Deus, e aquele chefe, aquele senhor, perdoa sua dívida, e logo depois aquele homem sai e vai cobrar, entregar aquele homem na prisão, um rapaz que devia, uma pessoa, um amigo, que devia muito menos do que ele. E aí o Senhor chama ele e fala: se eu agir de misericórdia contigo, não devias tu agir com misericórdia com teu irmão? É isso que nós precisamos ter na nossa vida. A graça de Deus é abundante, Ele nos perdoa infinitamente, mas esse gesto misericordioso de Deus para cada um de nós deve nos levar a viver a graça do perdão às outras pessoas, porque senão nós queremos misericórdia para nós e justiça para os outros. Jesus continua: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós devemos pedir a cada dia, porque o demônio não dorme, ele não sossega, ele é aquele que fica à espreita, esperando o momento oportuno para nos atacar, e precisamos estar preparados para esse combate espiritual com o maligno, com o demônio, porque ele quer nos afastar do caminho do Senhor. Por isso que precisamos pedir a Deus verdadeiramente a fé, a força para resistir às seduções do maligno e às suas tentações. Portanto, meus irmãos, que nós, a partir de hoje, não mais passemos por essa oração simplesmente falando palavras que para nós não têm sentido algum. Que nós verdadeiramente não só falemos, mas que coloquemos em prática, que seja verdadeiramente essa oração uma conversa com Deus, um diálogo com Deus. E que a gente preste atenção, porque muitas vezes, quando nós não perdoamos os nossos irmãos, nós também não somos perdoados. Que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.